Para começar, vou pedir para o Anderson para começar falando o que é um planejamento estratégico, conceito mesmo, né? Porque a palavra é bonita, mas as pessoas às vezes não têm entendimento do que na prática isso o que é e como que isso funciona para uma empresa. Queria começar falando o que planejamento estratégico não é. Pode ser? Pode ser também. Planejamento estratégico não é a salvação para todos os males. Planejamento estratégico não é um instrumento que precisa ser complexo, burocrático, antipático, não precisa ser nada disso. E o planejamento estratégico não é um instrumento que se implanta a parte das outras questões de gestão. Ele tem que ser integrado a um sistema de gestão. O planejamento estratégico é um dos instrumentos mais utilizados, né? Um dos instrumentos de gestão mais utilizados no mundo. Eu brinco sempre que se você conversar com 40 consultores de planejamento estratégico, você vai ter 40 metodologias diferentes e, por incrível que pareça, cada um acha que a sua é a melhor. Na estratégia, a gente adota um princípio, e que eu vou explicar um pouco mais para frente, que é o princípio da simplicidade. Ele não precisa ser complexo, ele não precisa ser de difícil entendimento, de difícil repasse. Ele tem que ser de uma simplicidade competente, né? E eu me lembro de um caso em 2002 ou 2003, eu fui fazer o planejamento estratégico de uma grande empresa que tinha ligações aí com o Sistema S e tal. E fui na primeira reunião para falar do planejamento estratégico, ele falou assim, peraí que o diretor-presidente falou, peraí que eu vou chamar a dona fulana. E a dona fulana chegou puxando um carrinho de supermercado cheio de caixa. E eu perguntei para ela, dona fulana, o que é isso? Eu falei, essas são as pastas do planejamento estratégico. Eu falei, pô, cara, porque se planejamento estratégico é um monte de caixa dessa, tem um troço errado, né? Então, o planejamento estratégico ele não precisa ser nada disso. O planejamento estratégico ele é um instrumento de gestão bastante utilizado, que veio como decorrência conceitual das estratégias militares e que vários teóricos lá na segunda metade do século passado foram desenvolvendo teorias, conceitos, até se chegar no conceito do planejamento estratégico. Antes de falar do que é o planejamento estratégico, é importante falar o que é estratégia, né? Se a gente for buscar o conceito de estratégia na academia, nós vamos falar vamos ver que a estratégia é um posicionamento inequívoco de mercado que vai indicar qual é o posicionamento da empresa em relação ao concorrente. Eu acho que é uma definição bacana, mas é uma definição de difícil compreensão. Então, na estratégia, a gente usa uma definição um pouco mais simples, né? Estratégia, para nós, é a arte da escolha. É escolher um caminho em detrimento de outros. É quando eu falo que a empresa vai para o lado direito e eu estou abrindo mão de ir para o lado esquerdo.